Hello people! Tudo bem, pessoal? Mais uma aula hoje, nossa última aula de preposições. Até o momento vocês tiveram duas aulas de preposições, né? Vocês tiveram as preposições de endereço, né? In, on, at, quando a gente usa para bairro, cidade, estado, país, região, nome de rua, nome de praça, nome de avenida, nome de rua, avenida, praça com número, né? Vocês estão lembrados? Vamos só recapitular. In para regiões, né? Bairro, cidade, estado, país, continente. On para referências, nome de rua, avenida, praça, etc., sem número. E o at para endereços, nome de rua, avenida, praça, etc., com número. Nós tivemos também as preposições de tempo. In, on, at também. In para períodos diurnos, né? Manhã, tarde e entardecer, anoitecer. On para tudo referente à semana, né? Segunda a domingo, dias de semana, fim de semana, final de semana. Tivemos o at também para horários, né? Tudo referente ao horário e mais à noite, que não é um período diurno. E hoje nós vamos continuar agora com as preposições de posicionamento. In, on, at, para que você possa usar as preposições corretamente quando você falar inglês. Vejam aqui algumas frases. Primeira frase. I am in the car. I am in the car. Eu estou no carro. Vejam bem, as preposições que a gente vai ver hoje, todas elas vão ter aquele sentido do em, no, na, nos, nas. Só que você vai ver que tem sentidos diferentes, né? No português, a mesma tradução vale para várias frases. Você vai ver que hoje não, né? Você visualiza a preposição, na verdade. I am in the car. Eu estou no carro. Só que como eu estou dentro do carro, eu vou usar a preposição in. Porque in é em, no, na, nos, nas, sentido dentro. Quando você está num local fechado, num lugar fechado, um objeto fechado, né? Algo está dentro da gaveta, quer dizer, em vez de falar que está dentro da gaveta, eu posso falar que está na gaveta. Mas quando eu digo que está na gaveta, sentido dentro. No fogão, se estiver no forno, por exemplo, in the oven. Na gaveta, in the drawer, tá? Então, essa é a diferença do inglês. Você visualiza a preposição. Olha a próxima. She is in the living room. Ela está na sala de estar, né? Living room, sala de estar. Então, nesse caso, ambas as frases, nos dois casos, eu vou usar in. Eu estou no carro, quer dizer, dentro do carro. Eu estou na sala, ela está na sala, dentro da sala. Olhem essas duas aqui agora. He is on the beach. He is on the beach. We are on the street. We are on the street. As duas frases. Ele está na praia e nós estamos na rua. Ambos, olha lá, eu estou usando na no português, só que em inglês eu uso on. Por quê? Quando eu digo que eu estou na praia, não é um local fechado, na superfície desse local. Aberto, lugar aberto, on. Mesmo caso aqui, we are on the street. Nós estamos na rua. Então, neste caso, também eu vou usar on, porque eu não estou dentro da rua, eu estou na superfície da rua, um local aberto. Então, eu vou usar o on também. Então, vejam só. In para locais fechados. On para locais abertos. E o at? Quando é que a gente usa o at? Vejam esses dois exemplos. I am at table 9. You are at the game. Eu estou na mesa 9 e você está no jogo. Então vejam só, vamos visualizar essas duas cenas. Você liga para mim, eu fiz uma reserva no restaurante, já estou te esperando lá. Você quer saber onde eu estou? Eu estou na mesa 9. Eu estou dentro da mesa? Óbvio que não. Eu estou sobre a mesa, sentado em cima da mesa, mal educado lá, junto com a comida? Óbvio que não. Então não é nem dentro, in, não é nem sobre, superfície aberta, on. Então eu estou at, eu estou lá. O at é quando não é nem dentro e nem sobre, é simplesmente lá. Então, por exemplo, o mesmo caso vale para o jogo. Eu não estou dentro do jogo, né? Eu estou lá, assistindo o jogo. Então, olha lá, você está no jogo. You are at the game. Eu falo, eu estou no jogo. I am at the game. Mesmo caso aqui na de cima. Eu estou na mesa 9. I am at table 9.
Então, em ambos os casos, não é nem dentro, in, não é nem sobre, on. Vejam que as preposições, pessoal, vocês lembram da nossa aula de posicionamento, de posições, aquela dos desenhinhos? A preposição in vem do quê? De inside, dentro. A preposição on vem do quê? On top, em cima ou sobre. Daí que surgiram essas preposições. Então agora nós temos aqui dois casos, quero que vocês acompanhem. Às vezes fica difícil você visualizar algo para entender qual preposição usar. Vou explicar para vocês. Vejam esses dois exemplos. The picture is on the wall. O retrato, o quadro, está na parede. Quando eu digo que está na parede, não está dentro da parede. Ele está na superfície da parede, sobre a parede, na superfície da parede. Então eu vou usar o on. The show is on TV. O show, o programa, né, está na TV. Então vejam só. O show está na TV, ele não está dentro da TV. Ele aparece na tela da TV. A gente tem que lembrar que antigamente era mais projeção as televisões com aqueles grandes tubos, né? Então aparecia na tela da televisão, como o pessoal fala, né? Então está sobre, né, na tela, aparecendo sobre como a parede, né? Então, the show is on TV. O show está na TV. Ah, onde é que você assistiu tal programa? On TV, na TV. Fulano de tal apareceu na TV? On TV, na TV. E uma coisa que é muito interessante, o at, ele é meio que um coringa. Porque o in é dentro, o on é sobre e o at é lá. Então lá, eu posso considerar que está lá dentro. Eu posso considerar que está lá, sobre tal lugar. Então o at, ele serve como um coringa. Mas fica feio você usar at para tudo. Lembrando que você pode, mas fica feio você usar at para tudo. Não vale o contrário, como situações onde não é nem dentro nem sobre, usar o in e o on como coringa. Isso não funciona. Que nem o caso da mesa, né? Eu estou sentado na mesa tal. Lá só serve at. In não daria, porque você não está dentro da mesa e nem on. Mas o contrário, você trocar o in pelo at, lá serviria. O on pelo at também serviria. Vejam aqui alguns exemplos, ó. I am in the office. Eu estou no escritório, né? Eu estou lá dentro do escritório. Ou I am at the office. Eu estou no escritório, eu estou lá no escritório. Ambas estariam corretas. Como eu falo, estou na universidade. I'm in the university, eu estou na universidade. I'm at the university, eu estou lá, estou na universidade. Ambas estariam corretas. Então, olha lá, eu trocar o at pelo in, poderia, como em alguns casos também, na praia. I'm on the beach, eu estou na praia. I'm at the beach, eu estou lá, eu estou na praia. Poderia fazer a mesma coisa. E esse último exemplo, só para vocês entenderem que não adianta tentar traduzir a preposição do português para o inglês. Em inglês é visual. In, em, no, na, dentro. On, em, no, na, sobre, local aberto. At, em, no, na, lá. É assim que você utiliza as preposições de posicionamento. Porque se você tentar traduzir, não dá certo. Vejam esses dois últimos exemplos. The milk is on the table. The milk is in the fridge. Ambas no português teriam a mesma tradução. O leite está na mesa. O leite está na geladeira. Português é na para as duas. Só que em inglês não. Quando eu falo on, a pessoa já visualiza que é na superfície, sobre algo. Quando eu digo in, a pessoa já visualiza que é dentro de algum local, de algum lugar, de algum objeto. Então, olha lá. The milk is on the table. O leite está na mesa. On, sobre. The milk is in the fridge. O leite está na geladeira. In, dentro da geladeira. Porque você pode ser desligado, né? Você pode abrir a geladeira para ver se vai fazer uma vitamina. Aí você tira o leite, põe em cima da geladeira. E aí, de repente, você começa a olhar que fruta você vai usar para fazer a tua vitamina e acaba esquecendo, fecha a porta da geladeira e vai embora. Você esqueceu o leite aonde? On the fridge. Na geladeira, sobre a geladeira e não dentro. Porque se tivesse in, não estragaria.
Entenderam como é visual o sentido das preposições de posicionamento? Por isso que you on vem de onde? De on top, on the floor, né? De superfície, em cima de algo, aberto. Essa é a diferença. Alright? Só que agora eu quero pedir para vocês o seguinte. Vocês já perceberam que o at ele serve de coringa para muitas coisas. Eu vou considerar certo, mas eu quero que vocês tentem agora fazer os exercícios. Não vá fazer que nem prova de chutômetro, né? Que o pessoal põe at lá para tudo, né? Para ver se acerta a maioria. Não. Onde você achar que o in é melhor, faça. Você vai ver se acertou ou não. Onde você achar que o on é melhor, coloque o on. E onde não tiver outra opção, apenas at, coloque o at. Alright? Thank you, people. See you next class. Hello, people! Tudo bem, pessoal? Aula de hoje, números ordinais. Eu sei que o pessoal não gosta muito de números, né? Nós tivemos a aula de números há um tempo atrás, mas a gente precisa saber também, vocês precisam aprender os números ordinais. Até quando você quer falar que você vai para o quinto andar, a sexta palavra, a terceira rua, né? Você precisa saber essas informações para poder se comunicar, para poder falar inglês corretamente. E hoje vocês vão ver várias regras aqui nos números ordinais, que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Tá? Eu montei uma tabelinha para que vocês possam se acostumar e aprender de uma vez por todas os números ordinais em inglês. E vocês vão ver o seguinte também, é muito mais fácil que o português. Vocês vão ver. Dá uma olhada. Primeira coisa que vocês têm que se acostumar. No português você tem aquele tracinho com uma bolinha, né? Como se fosse o sinal de grau com um tracinho, um risquinho embaixo. Esquece, não tem esse tracinho embaixo e não tem bolinha nenhuma. E vocês perceberam que são 4 símbolos diferentes. ST, ND, RD e TH. Nossa, tudo isso em português é um só, tracinho e bolinha. Sim, a gente vai compensar nos números, vocês vão ver que é muito mais fácil. Ah, mas como é que eu sei qual é o símbolo? Fácil. Primeiro é ST, por quê? Porque acaba com ST. Segundo é ND, por quê? Porque acaba com ND. Terceiro é RD, por quê? Porque acaba com RD. De quarto em diante é tudo TH, por quê? Porque acaba com TH. Vamos ver como é que funciona. Eu usei cores também para vocês identificarem. Vocês já conhecem os números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Aqui primeiro vendo os números de 1 a 10. E aí, olha só, eu deixei em azul aquilo que faz parte do número normalmente. 10, 9, né? Eu preservei o NN. 8 está inteiro. 7 está inteiro. 6 está inteiro. 5. Olha só, no 5, 5 só ficou o FI. 4 ficou inteiro. 3 só ficou o TH, nada no primeiro, nada no segundo. Vejam só, primeiro em inglês se diz first. First, primeiro. Segundo em inglês se diz second. Second, segundo. Terceiro, vejam só, tem uma coisa irregular, eu coloquei aqui em abóbora aqui, né? O número 3, né? O R, o EE foram embora, e aí o que aconteceu? Coloquei um I no lugar e ficou third, 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 com língua presa, olha lá, third, third quer dizer terceiro. De quarto em diante, olha só o que acontece, acrescenta-se esse TH no final, e o som, olha lá, é bem sutil, fort, fort, esse som no final. Sabe quando você pega o ferro de passar roupa e você quer saber se ele está quente? O que você faz? Esse barulhinho, literalmente esse som é que é o som, a fonética dos números ordinais, né? Do TH no final dos números. Então, olha lá, fort, fort, fort. Quinto não é 5. Olha só o que acontece, eu tirei o VE e substituí pela letra F. Vocês vão ver que isso acontece mais uma vez no número 12 também, que acaba com VE também. Então, olha lá, o número 5 virou fifth. Fifth. Ah, não é igual a 50? Não, 50 é 50. Som de I no final, como a gente já aprendeu
quando nós vimos os números lá atrás, uma dúzia de aulas para trás, né? Agora não. Quinto, fifth, 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 este som, tá? Ou então aqueles como é que se fala em português? Aromatizadores de ambiente, né? Aquele que solta programado na sala, né? Aquele cheirinho. Esse tipo de som é esse tipo de som que você vai fazer para falar os números ordinais. Olha lá, fifth, fifth. Sexto, sixth, sixth, mais o TH no final. Sétimo, seventh, seventh. Oitavo, eighth, eighth, com esse som no final, né? Diferente do eight, normal, mais seco, mais simples, do número 8. Só que uma curiosidade, no oitavo, né? Olha só H. Porque o número 8 já acaba com T. Eight acaba com T. Então é só acrescento o H. Então, eight, eight, mais forçado. Nono, ninth. Tira o E, né? Não tem mais a letra E. Ninth, ninth. Décimo, tenth, tenth, tenth. Então, recapitulando. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Tá? Lembrando que first é uma palavra exclusiva para primeiro, second. Uma outra coisa, no português vocês têm primeiro, primeira, segundo, segunda, terceiro, terceira, quarto, quarta, quinto, quinta, né? Masculino e feminino. Em inglês não existe masculino e feminino. Número ordinal uma coisa só. Então lá, first uma palavra só para ele, second uma palavra só para ele, terceiro IRD, third, quarto TH, quinto tiro o VE, põe o F, TH, e o resto só acrescento o TH, lembrando que o oitavo só o H e o nono eu tiro a letra E e ponho o TH. Alright? Vamos para o restante agora, de 11º a 19º. No português vocês falam 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 7º, 8º, 9º, né? Esquece. Nada disso. Sabe como é que a gente fala em inglês? 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º. Mais ou menos isso. Eu sei que eu acabei de inventar essas palavras, mas é só para vocês entenderem a lógica. Por quê? A gente não fala 11º. Não. Número 11 em inglês não é 11. Então a gente acrescenta TH no final do 11. Outra observação no símbolo. 11º, então primeiro é ST, um erro muito comum que as pessoas fazem. 11º, 12º, 13º, colocarem ST, ND e RD de primeiro, segundo e terceiro. Mas lembrando, a gente não fala assim em inglês. Então não tem ST, ND, RD. Tem o TH. Por que o TH? Porque acaba com TH. São as duas últimas letras do número ordinal. Este será o símbolo. Então olha só. 11th, TH no final. Olha o 12, mesma coisa que o quinto. Tirei o VE, substituí por um F e ficou 12th, 12th, 12th. 12º, 12th, como se fosse 12º, né? 13th para 13º, com TH no final. 13th, olha lá, lembra do ferro, né? Do dedo, para ver se o ferro está quente. 14th, 14th, 15th, 15th para 15º, 16th, 16th para 16º, 17th, 17th, 17º, 18th, 18th para 18º, 19th, 19th para 19º e agora 20º. 20º. Olha só. Tiro o Y de 20, coloco o IE no lugar, agora é o I mais o E. E digo 20th, 20th, 20th. Vocês estão acostumados já a ver isso, lembra? Vocês assistiam cinema e no começo do filme tinha lá aquela abertura. Lembra da musiquinha? 20th Century Fox, né?
Raposa do 20º Século, né? O nome da empresa que é produtora de cinema, né? Junto com a MGM e tantas outras. Então, 20th é aqui isso que você vê escrito lá naquela logomarca no começo dos filmes. Então, lá, 20th. Mas uma curiosidade, você só vai usar o 20th no 20º. Só no 20º. Porque 21º já não é mais 20º. Vejam só como é que ficam os números de 21 a 29, de 21º a 29º. No português vocês falam 21º, 22º, 23º, 24º, 35º, 89º. É engraçado, uma vez eu estava dando aula na universidade com meus alunos, e aí eu peguei um número em inglês, e não me lembro qual foi o número agora, mas foi algo como 8.712. E aí para falar em número ordinal, como é que era? Não aprenderam, não ensinaram na escola. Eles aprendem só até, acho que é o milésimo, né? E depois não ensinam o restante. Eu nunca vi uma coisa dessa. Em inglês vocês vão ver que é muito mais fácil. 21º, sabe como é que é? 21st. 21º. Como assim? Não é 20º? Não. Em inglês, apenas a última palavra é ordinal. Então, você pega um número como 9.999, que vocês falam nono milésimo, é isso? Nonocentésimo, 99º. Em inglês, não. Em inglês é 9.999. Só a última palavra que é ordinal. Então, olha só. 21st. Por quê? Primeiro é first. 22º, 22º. 22nd. 23º, 23rd. 24º, 24th. 25º, 25th. 26º, 26th. 27º, 27th. 28º, 28th. E 29º, 29th. E os símbolos, mesma coisa. TH para todos, exceto para primeiro, segundo e terceiro, porque acaba com ST, acaba com ND, acaba com RD. Todos os outros acabam com TH. Então, somente a última palavra do número é que será ordinal. Por isso que o 20º só vai ser 20th no 20º. Porque a 21º já não é mais 21º, é 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º, 30º. 30º, 32º, 33º, 34º, 39º, 40º. 41º, 42º, 43º. Entenderam? Só a última palavra é que vai ser ordinal. E como é que eu sei como falar as outras dezenas, né? Aprendi o 20º. E como são as outras dezenas? Venham comigo. Vejam só, todas elas TH, porque acaba com TH. E a mesma regra do 20º. Tiro o Y, coloco o IE, TH. Tiro o Y de 40, de 50, de 60, de 70, de 80, de 90 e coloco o IE mais o TH. Então, 30º, 30th. 30th. 40º, 40th. 40th. 50º, 50th. 50th. 60º, 60th. 60th. 70º, 70th. 70th. 80º, 80th. 80th. 90º, 90th. 90th. Tá? Então, 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th. Dito rapidamente, você pode ter aquela mutação fonética, né? 70th ou 70th, 80th ou 80th, 90th ou 90th. Nos números ordinais, as duas são usadas no norte-americano. Diferente quando eu ensinei para vocês os números regulares, que tem aquela mutação fonética, né? No inglês britânico fala o T, o norte-americano não. Já nos ordinais, não. Você pronuncia ou não o T nas dezenas, tá? Quando você transforma eles em números ordinais. Então, TH para todos,
e no lugar do Y mais TH. Por isso que o símbolo é TH. Só que, por exemplo, 31º já não vai ser TH. Aí vai ser 30, tracinho, first. A gente vai praticar bastante. Agora, olhem as centenas e as milhares. A palavra 100 é hundred. Tiro o D, coloco o TH. Hundred. Hundred. Centésimo. Do centésimo, né? 2, 100 em inglês. Então, tiro o D, coloco o TH. 200. 200. Lembrando aquilo que eu falei, só a última palavra que é ordinal. Milésimo. Thousand. 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 Cadê o seu marido? Tá em casa? Não. Thousand. Né? Tá ausente, né? Não tá presente. Tô brincando. Então, olha só. Tiro o D, coloco o TH. Do milésimo, é isso que se fala em português? Eu não sei. Português aí já é com você. Se eu não me engano, 2 milésimo são 2 milésimos segundo. Agora, o número 2000 ordinal, eles não têm o hábito de ensinar na escola aqui, né? Impressionante. Parece que só vão até tal número e depois, o resto não usa, né? Não, e numa maratona que tem 10 mil pessoas lá, como é que você vai contar quem chegou na colocação 9.513, né? Como é que você vai falar esse número ordinal? Em inglês hoje você vai saber. Em português aí já não sei, aí é com você. Então lá, 2000, 2000, 2000, tá? Agora vamos montar alguns números só para você entender bem isso que eu acabei de falar. 77, né? Em português seria 77º. Em inglês não. Como é que é o número 70? 70. Como é que é o número 7? 7. Acrescento o que no final? TH. Então o símbolo do meu número ordinal vai ser TH. 77. 339, que em português, tricentésimo, 39º. Tive que pesquisar o tricentésimo aí, que o pessoal não está acostumado a usar. Mas em inglês não. Vamos lá, como é que é 300? 330. Tracinho, nono. Nono, tiro a letra E e coloco TH. Então, o meu símbolo vai ser TH. 339. Não é tricentésimo, 39º. É 339. Apenas isso. 4.661. Quadrimilésimo, quincentésimo, é isso, se não me engano? 61º. Bom, mas em inglês é muito mais fácil. 4.000. 4,000. 4.000. Aí normal, sem ser ordinal, coma. 500. 500. Lembram? 500 and 4.560. 60. Tracinho. Como é que é primeiro em inglês, people? First. 4.560 primeiro. Só isso. Então o meu símbolo qual será? ST. Porque acaba com ST. E é assim que a gente faz números ordinais, seguindo essas regrinhas. Vamos praticar agora? Quero ver vocês. Alright? Thank you, people. Bye bye. Hello, people! Bem-vindos a mais uma aula e hoje a gente vai tirar uma dúvida para que você saiba de agora em diante como usar o past participle, que no português é chamado de particípio passado, né? Vocês têm um tempo verbal exclusivo dessa forma, com conjugações exclusivas para esse tipo de tempo. Em inglês não funciona desta parte. Vocês já aprenderam há um tempinho atrás duas matérias que são essenciais para a aula de hoje, que são conjugação de verbos no presente, temos aqui o verbo ter, e também conjugação de verbos no passado, os regulares e os irregulares. Vamos começar primeiramente com os regulares, os mais comuns.
Então agora a gente vai dar uma olhadinha. Que tempo verbal é esse, né? Às vezes falar tempo de verbos, eu sou muito prático, né? Eu gosto que os meus alunos dominem completamente a matéria. Eu não gosto que ficar falando, olha, vamos aprender hoje o futuro, vamos aprender hoje o passado, vamos aprender hoje tal tempo. Porque isso não quer dizer nada. As pessoas querem falar inglês, as pessoas querem saber isso na prática. Então esse tempo, participe passado, né? Às vezes o pessoal fala, professor, faz tanto tempo que eu vi isso, terceira série, quarta série, não sei, não me lembro, refresca a minha memória. É aquele tempo verbal que você usa o verbo ter no presente, né? Eu tenho, tu tens, ele tem, ela tem, nós temos, vós tendes, eles têm, elas têm, mais uma outra conjugação que no português é específica, né? Eu tenho trabalhado, você tem usado, ela tem estudado, né? Eu tenho feito tal coisa, né? Esse tempo verbal que as pessoas têm muita dificuldade em usar em inglês. E a partir de hoje a gente vai começar esse processo em 2 aulas, os regulares e os irregulares, e vocês nunca mais terão nenhuma dúvida quanto a isso, tá? Primeira coisa que você precisa saber é o velho e bom verbo to have, verbo ter, né? Repitam comigo. I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. Tá aqui o verbo ter, que vocês já conhecem no presente, lembre-se disso. Inclusive conjugado na terceira pessoa, com HS, né? A forma do verbo to have ele é uma exceção, né? Ele é o único verbo que diminui de tamanho na hora de conjugar no presente. Então, para quem não está lembrado muito bem dessa parte da conjugação de verbos, lembre-se, enquanto você estiver fazendo o curso, enquanto você estiver matriculado no curso, você sempre terá acesso a todas as aulas, né? Você pode muito bem voltar para a aula 1, aula 2, aula 3, o que você não pode é esquecer a matéria ou passar superficialmente. Por isso que esse aplicativo tem todas aquelas avaliações, né? De você fazer os exercícios gramaticais, fazer os exercícios fonéticos para que eu tenha 100% certeza que você está compreendendo a matéria. Então volte lá se você tiver com alguma dúvida. Então vejam aqui alguns exemplos de algumas frases. Eu tenho trabalhado bastante. Ela tem estudado a matéria. Nós temos usado as escadarias. Você tem andado na praia. Ele tem planejado seu futuro. Elas têm ficado em casa. Então são todas frases que a gente usa, né, no dia a dia, né? Eu tenho feito isso, eu tenho falado isso, eu tenho estudado isso, eu tenho comprado isso, né? No português, esse tempo verbal fica sempre dessa forma, né? Trabalhado, estudado, usado, andado, planejado, ficado. Eu até gosto, até acho interessante essa forma do português, tirando algumas exceções, né? Como feito, não é feidado, né? Fazado, sei lá. Vocês têm basicamente quase todos os verbos essa forma de ado e aí algumas exceções. Em inglês, vamos aprender hoje, funciona da seguinte forma. Então olhem essa primeira frase. Eu tenho trabalhado bastante. Vamos lá, passo a passo, people. Eu, I, tenho, né? Então verbo ter, verbo to have. Na primeira pessoa se conjuga have mesmo, não se conjuga verbo. I have. Então agora, esse trabalhado, como é que a gente conjuga? Primeiramente, para os verbos regulares. Lembram da nossa aula do verbos no passado? Vocês tiveram 2, verbos regulares no passado, verbos irregulares no passado. Vamos focar agora dos verbos regulares no passado. Por exemplo, verbo trabalhar. I work, eu trabalho. Eu trabalhei, você acrescenta o que no final? Ed. Então, olha lá, verbo trabalhar, work, mais ed no final. Então, olha lá, I have worked, bastante em inglês, tivemos isso na aula retrasada. I have worked a lot, eu tenho trabalhado bastante. Então, ao pé da letra, é como se nós falássemos, eu trabalhei bastante.
Verbo no passado simples. I have worked a lot. Eu tenho trabalhado bastante. Passado acrescenta-se ed. E aí começam as exceções que vocês viram na aula de verbos regulares no passado. Vamos pegar a próxima frase. Ela tem estudado a matéria. Ela. She. Tem. Conjugação do verbo ter na terceira pessoa do singular. Has, como nós acabamos de ver. Agora, estudado. Lembra do verbo estudar? Study. Só que o verbo estudar acaba com y, consoante mais y. Então, no passado é igual a menos y mais ied. Então, olha lá. She has studied a matéria. A matéria em inglês, quando se trata de ensino, né, de faculdade, escola, colégio, é subject. Tá? Um vocabulário novo para vocês aqui. Subject é matéria, no sentido de ensino, tá? Não é matéria de a matéria orgânica, a matéria biológica, a matéria espacial, seja o que for, né? Da tabela periódica, né? Não. Subject, matéria de ensino, matéria escolar, matemática, português, English, alright? Então, olha lá, she has studied the subject. Verbo ter no presente. Verbo conjugado no passado simples. She has studied the subject. Nós temos usado as escadarias. Nós, vamos fazer essa frase. We temos. Verbo ter, primeira pessoa do plural. We have. Usado. Lembra do verbo usar? Verbo usar, use. Só que verbo usar acaba com e. Quando um verbo acaba com e, no passado, acrescenta-se apenas de. Então, we have used as escadarias, mais um vocabulário para vocês aqui hoje, stairs. We have used the stairs. Nós temos usado as escadarias, a escadaria. Às vezes o pessoal fala no singular, né, no português. Eu tenho usado a escadaria, né, as escadarias, né. Tanto faz, é the stairs. Em inglês é plural. Pode ver que tem esse S no final. Tá sempre no plural no inglês, escadarias. Porque se fosse singular seria um degrau só, né? Seria diferente. Então, we have used the stairs. She has studied the subject. I have worked a lot. Vamos ver mais alguns exemplos. Você tem andado na praia. Vamos lá. Você. You. Tem. Have. Esse barulhinho aqui sou eu pegando as canetas. Daí eu gosto de usar as cores diferentes. Tá? Não me leve a mal, não é frescura. Faço isso nas minhas salas de aula e faço isso no meu curso aqui pelo aplicativo. É para que você possa olhar, visualizar tudo o que eu estou fazendo. O verbo to have, conjugado, o verbo no passado, a terminação desse verbo. Tá? Então eu gosto de fazer isso, que é para que você possa não só aprender com a minha explicação, como também visualizando o que eu estou fazendo. Tá? Então não liguem não. Você tem andado na praia. Então vamos lá. Verbo andar em inglês. Lembram? Verbo to walk. Então, acrescento o que no final? Ed. You have walked na praia. On the beach. You have walked on the beach. Ele tem planejado seu futuro. Essa frase aqui, que interessante. A gente vai relembrar também uma outra parte da matéria. Ele. He. Tem. Terceira pessoa do verbo to have, qual é? Has. Por isso que eu estou colocando em vermelho em vez de azul. Para você lembrar que o verbo to have se conjuga apenas na terceira pessoa HS. Nas outras fica no infinitivo. Então, olha lá. He has planejado. Verbo planejar em inglês é o verbo to plan. E olha o que acontece aqui. Lembram da regra de conjugação de verbos regulares no passado? Consoante, vogal, consoante. Verbos pequenos que terminem com consoante, vogal, consoante. Tirando, claro, o Y, né? E aquela regrinha que eu passei para vocês.
dobra-se a última consoante e acrescenta-se ed. Então lá, he has planned seu futuro, quer dizer, o futuro dele, né? His future. Por isso que também aquela aula de pronomes possessivos, né? No português, esse seu pode ser interpretado de duas formas. No português eu estou falando. Ele tem planejado o seu futuro. Então pode ser o teu, né? O seu futuro. Ou pode ser o seu pertencente a ele, né? Em inglês não tem essa confusão. Porque se fosse o teu futuro pertencente a você, você é you, então seria your future. Agora, seu futuro pertencente a ele, então é dele, he, então his future. Em inglês não há essa confusão como há no português com os pronomes possessivos, tá? Então, olha lá. He has planned his future. E a última frase da aula de hoje, elas têm ficado em casa. Então, elas, vamos lá. Elas, they, T-H-Y, né? Tem, como elas no plural, agora o verbo não conjuga. They have. Ficar, lembram do verbo ficar? Verbo to stay. Mas esse ficar aqui é o ficar de permanecer, tá? Não é aquele ficar de beijinho, não, como se fala no português em algumas regiões. Agora o verbo ficar acaba com Y, mas diferente do verbo estudar, antes do Y tem uma vogal. Então não tiro o Y, eu apenas acrescento o ED. Então olha lá. They have stayed. Agora aqui, interessante. At home. Lembrando que home é sua, pertencente a você. Então elas têm ficado na casa delas, então é a home delas, né? É a casa delas. Agora eu vou colocar parênteses aqui, porque home é a única palavra onde eu posso omitir uma preposição. Eu poderia muito bem falar essa frase they have stayed home ou they have stayed at home. Esse at é opcional. Que nem quando eu digo eu estou em casa, eu posso falar I'm home ou I am at home. O at é opcional com a palavra home, porque a palavra home é uma coisa tão direta, tão específica, que não há necessidade da preposição. Porque lá em casa, home só pode ser sua, pertencente à pessoa da qual a frase está se referindo. Então aqui, como a casa é delas, então they have stayed home ou they have stayed at home. Mas vamos esquecer um pouco disso e lembrar mais uma vez como é que se conjuga então o past participle, o particípio passado no português. Verbo ter no presente, I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have, mais o verbo conjugado, verbo no regular, né? Verbo regular, conjugado no passado simples. Nós não temos esse tempo verbal ado, né, no inglês para verbos regulares. Alright, people? Estudem, vamos praticar agora para que vocês dominem 100% essa matéria da aula de hoje. Thank you, people. Bye, bye. Hello, people! Tudo bem, pessoal? Estudaram bastante a aula passada, o past participle, português particípio passado, né? Os verbos regulares. Viram que não tem nenhum segredo, né? Verbo ter no presente, mais o verbo conjugado no passado. E hoje, mais uma vez, como foi na aula de verbos irregulares no passado, eu vou precisar de vocês. Se você realmente quer falar inglês corretamente, não falar inglês errado com os outros e conhecer e saber 100%, agora eu vou precisar da dedicação de vocês. Essa aula vocês vão perceber que vai ter um link para você baixar os verbos irregulares. Da mesma maneira que os verbos regulares no passado simples não tem regra, não tem truque, não tem macete. Você precisa saber que passado de go é went, passado de speak é spoke, não tem regra. Para isso, a mesma coisa ocorre no particípio, tá? Neste tempo verbal. Inclusive, isso explica até porque eu lembro que quando eu passei o passado irregular, por exemplo, o verbo to show. O passado do verbo to show é showed com ed. Não é uma conjugação regular, professor? Por que ele está na lista de verbos regulares? Sabe por quê? Porque o particípio dele é irregular. Shown
com N no final. Então, por este fato, ele se torna um verbo irregular. Não pelo passado simples, mas pelo particípio. Então agora vocês vão ter aí, além das atividades dessa aula, que eu sempre faço para gravar a matéria, para que você saiba escrever, para que você compreenda a matéria e saiba falar também na avaliação fonética, vocês vão ter também o link para baixar para vocês estudarem, né? Isso é importante. Vamos agora recapitular como funciona o particípio e como vai funcionar agora com os verbos irregulares. Mais uma vez, fiz isso semana passada, vou fazer de novo hoje, porque eu quero que 100% aprenda, tá? Verbo ter, verbo to have, mais uma vez, I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. Verbo ter no presente, né? Lembrando que no presente só se conjuga na terceira pessoa do singular. Has, o resto fica no infinitivo sem o to, obviamente, né? Conjugado em cada pessoa. Mais o particípio agora, a forma do passado do verbo. Vamos ver aqui algumas frases. Primeira frase, eu tenho falado com ela. Eu tenho falado. Ele tem comido no restaurante, né? Ele tem comido no restaurante, particípio de comer. Você tem pago suas contas, né? Você tem pago, particípio de pagar. Ela tem corrido na praia, né? Ela tem corrido, particípio de correr na praia, né? Eu tô sempre usando exemplo na praia, né? Isso aí me persegue, né? Desde o vídeo vou pra praia, né? Sempre uso esse exemplo, algo que me persegue. Nós temos pegado o ônibus. Aqui uma curiosidade da língua portuguesa, né? No inglês. O português aceita as duas formas, né? Pego, né? Pego ou pegado. As duas estão corretas, a forma regular e irregular. No inglês vocês vão ver que é uma só. Nós temos pego, nós temos pegado o ônibus. Tu tens ido ao trabalho ou para o trabalho, tu tens ido ao trabalho. Ido, particípio de ir. Vamos ver como é que ficam essas frases em inglês, uma a uma, para que vocês não tenham dúvida. Tá acabando? Então a primeira frase, eu tenho falado com ela. Eu, I, tenho. Mais uma vez, verbo ter. I have. Agora, gente, particípio do verbo falar. Vocês sabem que o verbo falar em inglês é speak. Particípio. Spoken. I have spoken with her. Com ela. Her porque ela não está conjugando o verbo. Pronome objective, objetivo, que vocês também já aprenderam no nosso curso. Então, olha lá, eu tenho falado com ela. Olha lá. Enquanto no passado regular é spoke, particípio spoken. I have spoken with her. Eu tenho falado com ela. Próxima frase. Ele tem comido no restaurante. Ele, he, tem, has, né? Lembram do verbo to have no presente. Has na terceira pessoa. Comido. Verbo comer, lembram dele? Verbo to eat. Só que olha o particípio. Eaten. He has eaten. No restaurante. At the restaurant. Lá no restaurante. At the restaurant. He has eaten at the restaurant. Ele tem comido no restaurante. Ah, professor, mas como é que eu vou saber que o passado de particípio, né, de eat é eaten? Estudando a lista. Decorando, não tem outro jeito, people. É assim que eu fiz quando eu era criança. Você tem pago suas contas. Você, you, tem, have, né? Conjugação do verbo ter, segunda pessoa. Have, pago. Olha só o verbo to pay. Olha só o que faz ele ser irregular. Paid. Ué, mas paid não é o passado simples de pagar? Sim. Às vezes o particípio vai ter a mesma forma que o passado. Às vezes ele vai ficar igual ao presente.
às vezes ele vai ficar diferente. Tudo isso faz dele de um verbo irregular. You have paid suas contas. Your, suas, né? Pertencente a tua, você. Your. Contas, sabe como é que é contas em inglês? Bills. You have paid your bills. Você tem pagado suas contas. You have paid your bills. Vamos para os próximos exemplos. Ela tem corrido na praia. Ela, she, tem, has, corrido. Olha só o que eu acabei de falar, como às vezes um verbo é totalmente irregular. Passado, o verbo correr em inglês é run. Vocês lembram da aula de verbos irregulares no passado, que o passado de correr é ran, com A. Agora, sabe qual é o particípio? Run, igual ao presente. She has run on the beach, na praia. Então, tudo isso faz um verbo ser irregular. She has run on the beach, não é she has ran. A gente vê muita gente falando errado, tá? Nós temos pegado ou nós temos pego o ônibus. Temos. We have pegado, pego. Olha só o particípio do verbo to take. Taken. We have taken the bus. We have taken the bus. Nós temos pego, nós temos pegado o ônibus. Tu tens ido ao trabalho, né? Tu, como eu já disse, primeira aula vocês aprenderam isso, que tu ou você, ou vós ou vocês é o mesmo pronome em inglês, da segunda pessoa do singular ou do plural. You. Tu tens. You have, né? Verbo ter no presente. Ido. Verbo ir. Verbo to go em inglês. Então vocês lembram que o verbo to go, verbo ir, no passado é went. W-E-N-T. Went. Agora, ido, particípio, olha só como é o particípio. You have gone. You have gone ao trabalho, to work. You have gone to work. Vamos dar uma olhadinha agora em todos os exemplos. Eu tenho falado com ela. I have spoken with her. I have spoken with her. Ele tem comido no restaurante. He has eaten at the restaurant. He has eaten at the restaurant. Você tem pago suas contas? You have paid your bills. You have paid your bills. Ela tem corrido na praia? She has run on the beach. She has run on the beach. Nós temos pegado o ônibus. We have taken the bus. We have taken the bus. Tu tens ido ao trabalho? You have gone to work. You have gone to work. Agora, people, hoje eu vou fazer um pedido diferente para vocês. Você não quer mais ter dúvida nesta matéria? Aula passada, vocês já viram. Na aula de hoje, para finalizar, você sabe que depois de toda a aula a gente tem aí 50 atividades, né? Para deixar você ocupado por bastante tempo. 25 exercícios gramaticais e 25 exercícios fonéticos. Mas antes de fazer esses exercícios, não adianta nada chutar. Eu quero que você baixe o arquivo, o PDF que está aí anexo, para você estudar. E eu quero que você faça uma pausa. Hoje eu estou falando isso, acho que é a primeira vez que eu falo isso. Eu quero que você faça uma pausa. Não é para fazer os exercícios agora. Eu quero que você pegue essa lista, estude no seu celular, estude no seu computador, ou melhor ainda, como eu gostava de fazer quando eu estava na escola, o que eu fazia? Eu pegava a lista e ia escrevendo. Tá? Quando eu via, aí eu cobria a resposta, né? Eu pegava lá, verbo to go, e cobria a resposta com uma folha em branco, e ia escrevendo. Gone. Quando eu levantava esse papel que eu escrevi e via que aquilo que eu escrevi e o que estava embaixo estão idênticos, sabe o que significava? I'm ready, estou pronto.
É assim que eu fazia na escola. Uma dica, tá? Isso é uma coisa minha, pessoal, não é nenhuma coisa de professor que eu obrigo os meus alunos a fazer isso. É um conselho que eu estou dando, an advice, tá? Um conselho. Então, por exemplo, pegue essa lista, estude, pratique. Quando você achar, finalmente consegui, nossa, que batalha, aí faça os exercícios. Você vai ver que os resultados serão bem melhores. Alright, people. Thank you. See you next week. Hello, people! Tudo bem, pessoal? Aula de hoje, uma centena de adjetivos. Eu escolhi aqui os adjetivos mais usados no dia a dia na língua inglesa. E a gente vê algumas regras, que não adianta eu falar para você, olha, adjetivo se usa assim na frase, se você não conhecer os adjetivos, né? Isso não adianta nada. É uma informação que entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu via isso muito no início da minha carreira de aula como professor. Então é muito importante você dominar, conhecer os exercícios. Então a aula de hoje, além de ser uma aula de matéria, vai ser uma aula também de vocabulário e de fonética ao mesmo jeito. Então vocês que estão assistindo, se você está assistindo de repente essa aula indo para o trabalho, com fone de ouvido, no metrô, né, em algum lugar, pare então, é melhor você fazer essa aula em casa quando você estiver sozinho, porque eu vou querer muito, vou pedir para vocês que vocês pronunciem juntamente comigo, que vocês repitam junto comigo. Ou então assiste agora e depois à noite, quando chegar em casa, faça a aula novamente. Aliás, acho que isso é o melhor conselho, né? 2 vezes é melhor do que uma, né? Então, people, olhem para cá alguns adjetivos, prestem atenção, vamos começar por essa primeira coluna. Repitam comigo. Adorable. Adorable. Adorable significa adorável. Adorable é a pronúncia. Afraid. Afraid. Esse é interessante. Afraid é o com medo. No português a gente tem o hábito de falar eu estou com medo, eu estou com frio, eu estou com calor, eu estou com sede, eu estou com fome. Esquece esse com. Ele não existe em inglês. A gente não usa with. Então, neste caso, para adjetivos, eu estou com medo, I am afraid. Eu estou com calor, I am hot. Eu estou com frio, I am cold. E assim por diante. A gente vai chegar nesses outros adjetivos, tá? Então, afraid, com medo. Alive, vivo, tá? Mas não é o ao vivo, né? Ao vivo é live e o verbo morar é live. Escreve igual, pronúncia diferente. Aqui é alive. Estar vivo. I am alive, eu estou vivo. Angry, bravo. Angry. Não confundam angry com hungry, tá? Então, angry significa bravo, tá? Bravo de estado de humor, tá? Não é bravo guerreiro, tá? Não é angry warrior, tá? Neste caso, tá? Seria o brave aqui embaixo que a gente vai ver já já. Então, angry, bravo, zangado. Annoying. Annoying, chato no sentido de irritante. Algo irritante, algo chato nesse sentido de irritante. Uma buzina chata, um mosquito chato. Então é annoying. Olha a pronúncia. Annoying, annoying. Awful, awful, olha lá um som de O fechado, olha lá, O. Awful, awful significa péssimo, awful. Bad, bad, mal com U ou ruim, mal ou ruim. Bad. Beautiful, beautiful, lindo ou linda. Aliás, é necessário falar isso, uma outra coisa importante. No português você tem lindo, linda, lindos, lindas. Pequeno, pequena, pequenos, pequenas. Posso dar uma boa notícia para vocês? Esquece. Não tem masculino, feminino, singular e plural de adjetivos. É uma coisa só. Ah, como assim? Por exemplo, algum que a gente já tenha visto. Vamos ver o próximo. O próximo mesmo. Olha lá. Beautiful, como eu falei. Big, grande. Tudo bem que não tem granda, né? No português. Engraçado, né? Tem pequeno, pequena. Mas grande não tem feminino, né? Curioso. Então, em inglês, não. Grande ou grandes é tudo big. Pequeno, pequena, tudo small. E assim por diante. Boring, novamente, olha lá. Chato, só que agora de entediante.
filme chato, boring movie. Tá? Então, boring é o chato de entediante, annoying é o chato de irritante. Tá? Boring. Brave, esse sim é o bravo de bravura, guerreiro, tá? Brave, brave. Broken, broken, quer dizer quebrado. Broken, quebrado. Busy, cuidado com essa palavra, olha lá, escreve com U, mas a pronúncia é bi. Busy, 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 significa ocupado. Se liga para alguém, it's busy, tá? Ocupado. Calm, devem estar imaginando, bem parecido com o português, calmo, né? Calm, calm, calm. Careful, careful, cuidadoso. Careful, cuidadoso. Ou com cuidado, né? Cheap, cheap, barato. Cheap, barato, de preço ou de qualidade, né? Cheap watch, um relógio barato, né? Aí nos dois sentidos, né? Pode ser no sentido de que o preço dele não está caro ou então que ele tem uma péssima qualidade, uma má qualidade. Clean, clean, limpo, clean, limpo. Cold, frio, cold, frio. Então, no português fala, eu estou com frio. No inglês se diz, I am cold. Tá? Cold, frio. Continuando aqui, people, vejam só a próxima. Essa aqui é a pronúncia, vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Porque uma dificuldade que eu tinha também quando eu comecei a falar português e que brasileiros têm ao falar inglês, vocês aprendem as sílabas, né? Tudo com ba, be, bi, bobu, da, de, di, do, du, nha, nha, nhi, nho, nhu, né? Você vê duas letras ou três, você imagina uma sílaba. Em inglês, isso não significa a mesma coisa, tá? Em inglês, a separação silábica, ela só existe oralmente. Ela não existe na escrita. Você nunca vai pegar uma palavra, escrever, não coube na linha, tracinho, continua na linha de baixo. Isso não existe, tá? Nunca faça isso. Senão vai sangrar, porque você vai cortar a palavra no meio, vai sair sangue no caderno lá. Não pode fazer uma coisa dessa, isso não existe. Por isso, quando você está usando o Word, né, digitando texto, você vê que quando a palavra pula para a linha de baixo automaticamente, exatamente, que quem inventou a Word foi a Microsoft, uma empresa americana que na concepção dela isso não existe, tá? Então a separação silábica ela é só feita foneticamente. Vocês vão ver isso mais para frente no curso, no avançado. Por isso que às vezes algumas vogais têm um som ou outro, porque depende da quantidade de sílabas da palavra e onde essa vogal está na sílaba. Como aqui, por exemplo, né, as pessoas olham e lê confortable. Não. A pronúncia é comfortable, table, table, table. Comfort, olha lá, como se fosse uma coisa só. Comfortable, 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 confortável. Próximo adjetivo. Common, common, common. Comum em inglês. Common significa comum. Confused, confused, confused. Confuso. Crazy, crazy. Louco ou doido, né? Crowded, crowded. Crowded significa lotado, mas presta atenção. Crowded é lotado apenas de seres vivos. O que eu quero dizer? O ônibus está lotado, o ônibus está crowded. As ruas estão lotadas, as ruas estão crowded. Tá? Não vai falar que o meu guarda-roupa está lotado, falar que ele está crowded, senão está cheio de gente escondido dentro do guarda-roupa, tá? Não é isso não. Curious, curious. Olha lá a pronúncia. Curious, curioso. Cute, cute. Esse, no português, a palavra cute não existe uma tradução exatamente. Ela é um pouco regional. O cute, no português, é quando você fala que algo é uma graça, é uma gracinha, né? É bonitinho, né? Então a gente diz que é cute. A gente usa muito isso para retratar beleza ou então gesto das pessoas. Algo é uma graça, é uma gracinha, aquela casa é uma gracinha, né? Nesse sentido a gente usa a palavra cute, tá? Dangerous, dangerous, perigoso. Dark, dark, escuro.
Deep, deep, fundo ou profundo. Different, ó aqui, mesma coisa aqui, ó. Different, é como se isso aqui tudo fosse uma sílaba só. Friend, friend, olha lá. Different, different. Diferente. Difficult, difficult. Difícil. Dirty, dirty. Os britânicos pronunciam o T, né? Dirty. Nos norte-americanos, dirty, né? O inglês mundial, né? Dirty, igual os números como a gente aprendeu, 40, 30, né? Dirty significa sujo. Dry, dry, seco, dry, seco. Early, 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 cedo, cedo. Esse é seco, S-E, esse é cedo, C-E. Easy, easy, fácil. Empty, empty, vazio. Empty significa vazio. Vamos para a próxima coluna. Expensive, expensive, significa caro, mas caro de valor. Tá? Não vai falar que meu caro amigo escrever uma carta carta, ninguém mais escreve carta hoje em dia, né? Num e-mail. My expensive friend, senão você vai estar falando que ele só te dá despesa, tá? Não paga a conta. Então, não é isso, tá? Expensive é de caro. Famous, famoso. Famous, famoso. Volto a dizer, né? Que em inglês os adjetivos não tem masculino, feminino, singular ou plural. Então, famoso, famosa, famosos, famosas. É tudo famous em inglês. Fast, rápido. Fast, rápido. Fresh, fresco, mas não de temperatura. Fresco de recente, né? Tinta fresca, fresh paint. Fruta fresca, fresh fruit. Tá? Fresco. Funny, engraçado. Funny, engraçado. Good, bom. Good, bom. Happy, feliz. Happy, feliz. Eu estou repetindo 2 vezes propositalmente, tá? Que é para você gravar mesmo e poder repetir junto comigo, tá? Hard, hard, duro. Ou também, em alguns casos, numa atividade, significa difícil também, sinônimo de difficult, tá? Nesse caso, por exemplo, o teste foi difícil, the test was hard, tá? Então também pode significar, tá? Duro ou difícil. Eu trabalho duro, I work hard. Heavy, pesado. Heavy, pesado. Agora aqui, vocês vão ver que tem 2 em vermelho, são sinônimos. High significa alto, high, high. Ah, a pronúncia é igual ao oi? É high, tá? Mesma pronúncia, porque o GH é mudo. Tall significa alto, tall, tall. E loud, ó a pronúncia, loud, loud também significa alto. Os 3 querem dizer alto. High é o alto geral, alto nível, high level. Alta frequência, high frequency, o avião voa alto, very high, né, muito alto. Já o tall é o alto de altura, diferente do high que é o de altitude. O tall é o alto de altura, então tall building, um prédio alto, tall person, principalmente uma pessoa alta, daquilo que pode ser medido do solo até onde está, né? E o loud é o alto de som, barulho. Loud music, música alta. Então, loud é alto para sons, ruídos, barulhos, tá? Hot, quente. Hot, quente. Hungry, faminto ou com fome, né? Com fome, principalmente, tá? Então, por exemplo, se eu digo que eu estou com fome, lembre-se que não tem esse com. I am hungry. Eu estou com fome. Interesting. Ó, de novo, aquela separação silábica. Interesting. 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 Interessante. Interessante. Interesting. Light.
light. Agora esqueça a palavra luz, que não é adjetivo. Luz é light. Aqui como adjetivo, light tem a tradução como algo leve, algo light, tá? Neste caso. Ou então para cores, também light blue, azul claro, também pode significar claro para cores. Long, longo ou comprido, longo ou comprido. Low, baixo, tá? Baixo, não para altura de pessoas, tá? Já vou falar sobre isso. O low, baixo para qualquer outra, baixo nível, baixa frequência, low frequency, tá? Voando baixo, flying low, para todos os tipos de baixo, exceto a altura de pessoas, vocês já vão entender o porquê, tá? Moving, não confundam com o verbo to move, né? Como verbo to move, mover, né? I am moving, eu estou movendo, ou estou me mudando, né? Também a tradução. Neste caso, não. O adjetivo moving é comovente, tá? O adjetivo, né? Uma situação comovente é uma situação moving, tá? Narrow quer dizer estreito, narrow. New, novo, tá? New, novo. Lembrando que é algo novo, recém-feito, recém-iniciado. Uma pessoa não é nova, tá? A gente não fala que uma pessoa é nova. Ah, fulano é novo. Não, você não diz que a pessoa é new, tá? A não ser que ela seja nova aqui. Aí é diferente. Agora, quando se refere à idade, a gente não se diz new, a gente diz jovem, young, tá? Noisy, barulhento, noisy, barulhento. Old, velho, Open, aberto, aberto. Olha só. Pleasant. Porque tem muita gente que lê errado, vê isso aqui, pensa no por favor, né? E fala please, aí fala pleasant. Não, tá errado, completamente errado. A pronúncia é pleasant, tá? Que significa agradável. Pleasant, agradável. Polite. Uma pessoa polite é uma pessoa com bons modos, uma pessoa polida, né? Sinônimo de educada. Não é educada porque fez escola, é educada por ter bons modos. Polite, né? Os pais sempre falam para os filhos, be polite, seja educado, né? Poor, pobre. Poor. Proud, orgulhoso. Orgulhoso. Quick. Vem na mente na hora, né? Faz o leite com alegria, né? Repetir 2 vezes a palavra quick, né? Quick quer dizer ligeiro. Ah, por isso que o símbolo do quick era um coelho, né? Uma lebre, né? Exatamente. Quick, ligeiro, sinônimo de fast, que é rápido. Ready. Pronto. Rich. Acaba com CH, olha lá. Rich. Rico. Rich. Sad. Triste. Sad significa triste. Essa aqui confunde muita gente. Vê a palavra peixe, né? O que tem a ver? Selfish. Sabe o que significa selfish? Egoísta. Vê se pode. Selfish. Egoísta. Eu fico imaginando, de repente, o surgimento, eu gosto de imaginar de onde veio as palavras, né? Então, selfish talvez tenha sido uma pessoa que, em vez de dar o peixe, vendia, né? Então, se ele vendia o peixe e não dava, ele era egoísta, né? Então, a palavra selfish quer dizer egoísta em inglês. Short. Essa aqui, lembra que eu falei pra vocês? Vocês já vão entender que não é para pessoas. Olha lá. Short significa baixo, tá? Baixo ou curto. Ah, como assim? Baixo não é low? Não, pessoas baixas em inglês a gente chama elas de curtas, tá? O Romário, o baixinho, em inglês ele seria o curtinho, tá? Então short é baixo ou curto. Shy, tímido,
shy, tímido. Slow, devagar ou lento. Slow, lento ou devagar. Continuando. Soft, soft quer dizer macio. Soft, macio. Agora eu tenho uma curiosidade minha, coisa minha. Quando eu cheguei no Brasil, tinha umas balas que eu adorava, era uma delícia, umas balas coloridas que pareciam de vidro, né? E eram duras, nossa! Inclusive eles pararam até de fabricar, né? Pelo que me falaram, porque as crianças engasgavam com essas balas, né? Mas era uma delícia essas balas, mas eram duras, que nem vidro, né? Quebrava, parecia vidro estraçalhando. E como é que pode que o nome da bala era macia? De macia não tinha nada, nada de macia, né? Eu acho que a pessoa colocou o nome da bala, eu acho que ela confundiu no inglês, né? Não estudou direito o inglês e colocou o oposto, né? O nome da bala era para ser hard e não soft. Então, soft, macio. Strong, forte. Strong, forte. Tasty, saboroso, mas também é gostoso, sentido comida, né? Que no português falam, isso aqui tá gostoso, this is tasty, tá? Ou então você fala que é bom, this is good, né? Isso é bom. Tasty, saboroso. Tired, cansado. Tired, cansado. Ugly, ugly, feio. Ugly, ugly, a pronúncia, feio. Olha essa aqui a pronúncia. Unusual. Olha só, tem três particularidades aqui. Dois sons diferentes. Unusual. Você vê que esse S tem um som parecido com J, né? Unusual. Unusual. Incomum. Unusual, não usual. Incomum. Unusual. Upset. Upset. Chateado. I am upset. Eu estou chateado. Useful. Useful. Útil. Algo useful é algo útil. Weak. Weak. Fraco. Weak. Fraco. Ah, a pronúncia parece com a palavra week, semana. Sim, a mesma pronúncia. Tá, E, A tem o mesmo som. Como no português vocês têm 100 com C, quer dizer 100, e 100 com S quer dizer sem, né? Sem ter, né? Sem estar com, né? Contrário de com, o antônimo de com. Wet, molhado. Wet, molhado. Wonderful, wonderful, maravilhoso. Wonderful. Olha essa aqui a pronúncia. Worried, worried. Olha o que você faz com a boca. Ó. Worried, read. Worried, tá? Preocupado. I am worried. Eu estou preocupado. Wrong, wrong, wrong. Errado. Wrong. Young, jovem. Young, jovem. E a última, zealous, zealous. Zeloso, uma pessoa precavida. Zealous, zeloso, uma pessoa zelosa, né, que se fala. E uma curiosidade que vocês precisam saber, vocês já devem ter percebido isso em vários exemplos que eu dei de matérias de outras aulas. Vocês já perceberam que em inglês o adjetivo vem antes do substantivo. Antes, tá? Então, por exemplo, ó, a heavy door. Veja só, heavy, vocês aprenderam agora que é pesado. Então você não vai traduzir como uma pesada porta, uma porta pesada. Só que em inglês você tem que colocar o pesada antes da palavra porta, a heavy door. Por exemplo, o carro novo tem que dizer o novo carro, the new car, o novo carro. A não ser que, é claro, quando você não tem o substantivo ou quando você diz que esse substantivo está de tal forma e não é de tal forma. Por exemplo, she is happy, ela está feliz. Ela está feliz, tão normal. She is happy. A mesma coisa de baixo. The table is dirty. A mesa está suja. A mesa está suja. Eu estou falando que ela está, a condição dela. Então aí tudo bem. Quando você usa o is, você vai deixar o adjetivo onde ele está. Mas se eu falasse uma mesa suja, seria a dirty table, né? O artigo, uma
mesa suja, ou só mesa suja, né? Aí seria dirty table, mesa suja. Agora a mesa está suja, the table is dirty. Então observem bem esse detalhe que é uma coisa que muita gente erra. Adjetivo vem antes do substantivo, a não ser que você diga que esse substantivo, esse sujeito está de tal forma. Aí sim, por isso que é I am hungry, eu estou com fome, I am tired, eu estou cansado. Então você tem o is, está, normal. Agora quando você fala que esse adjetivo é de tal forma, esse substantivo é de tal forma, adjetivo na frente. E a gente vai fazer agora um adjetivo diferente de todos que vocês já fizeram. Você lembra na época da escola o famoso ligue, né, que você tinha que ligar as opções? Então agora vocês vão ver uma série de frases faltando justamente os adjetivos. E eu preparei de um jeito que cada adjetivo caiba exatamente numa das frases. Visualizem as frases, já estou trabalhando agora, começando a trabalhar com vocês agora com a compreensão da frase, né? Para que você entenda, já comece a entender o que está escrito e vamos ver qual é o adjetivo que encaixa ali. Alright, people? Thank you. See you next class.